Graça e paz, irmãos e irmãs, que alegria poder estar aqui com vocês nessa quinta-feira, abençoando tua vida. A Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome dele, então ali há culto, ali se faz um ajuntamento. E louvado seja o Senhor pela tecnologia que nos proporciona isso. Felizmente não podemos ainda estar no templo, mas em cada casa um pedacinho da igreja, unido no Senhor, bem ajustado esse corpo, vai fazer diferença para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3, é o texto que eu quero compartilhar com você nessa quinta-feira. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3. Quero dizer que estou com muita saudade de vocês e tenho orado muito. Eu sei que você também, para que tudo isso passe logo e a gente possa estar juntos na casa do Senhor, celebrando, adorando a Ele fisicamente, tocando uns nos outros, abraçando, beijando, celebrando juntos, porque isso que faz a diferença, é isso que importa para nós. Tenho certeza que em breve isso vai acontecer. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3, a palavra do Senhor nos diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Vou ler novamente. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. É provável que você tenha visto a arte que nós fizemos para a chamada do culto, do evento, da reunião de hoje. E o tema era: sofrer para quê? Talvez você criou no seu coração uma expectativa dizendo assim: o pastor vai pregar hoje, que tema abençoado, porque eu estou sofrendo, então eu tenho que ouvir o pastor, porque se eu estou sofrendo, ouvindo essa palavra, eu vou entender que não preciso sofrer. Mas logo de cara, eu não quero te deixar decepcionado, nem frustrar você, mas eu quero anunciar o evangelho verdadeiro que diz que sofrer faz parte da vida. Então, sofrer para quê? A gente vai aprender isso. Você imagina eu fazer uma campanha e colocar uma chamada na porta da igreja: vamos sofrer juntos? Campanha do sofrimento. Proposta boa, hein, irmãos? Vamos sofrer? Hashtag, pessoal, partiu o sofrimento. Timóteo, vamos sofrer? Olha a proposta do apóstolo Paulo para o amigo dele, para a pessoa que ele estava discipulando. Essa mensagem aqui, ela é uma mensagem totalmente diferente da igreja contemporânea, porque a mensagem da igreja de hoje é essa: pare de sofrer. Ou Paulo está errado aqui, ou a mensagem da igreja contemporânea está equivocada, Hoje nós vivemos numa geração que não sabe sofrer. O ser humano facilmente está sucumbindo ao sofrimento. O que é isso, pastor? Ele está se entregando ao sofrimento. Facilmente ele nem sofre o sofrimento, ele já se entrega. Mesmo que a palavra afirme que Deus não permite alguma provação que a gente não possa suportar. Como quem dissesse assim: essa dor chegou. Se ela chegou, é porque Deus sabe que essa dor ela é menor que você. Se Ele sabe que você é maior do que essa dor, Ele sabe que você pode vencê-la. Então, se a dor chegou para você que está aqui me ouvindo, me assistindo, Deus está dizendo assim: meu filho, minha filha, eu sei que você pode. Agora, na palavra diz que Ele não permite que viesse provação, que viesse dor, que viesse adversidade, sofrimento maior do que aquele que a gente pudesse suportar. Então, logo de cara, para você que está sofrendo, se Deus permitiu o sofrimento, Ele está dizendo assim: use a tua dor para você entender o tamanho, meu filho, de como eu, o Senhor, te vejo. Eu quero aplicar esse texto para a nossa vida nos dias de hoje. A gente tem uma tendência muito grande de nunca ver a dor de modo positivo. Falou em dor, é algo negativo. Se é dor, é abandono de Deus. Se é dor, é sofrimento, porque eu fiz alguma besteira, é porque eu estou em pecado. Não, irmão. Isso tudo é porque a gente não sabe lidar com a dor.
Talvez você está ouvindo uma palavra que você talvez nunca tenha ouvido antes. Talvez você tenha ouvido, pare de sofrer. O pastor, com muito carinho, está aqui pregando uma mensagem maluca para você, mas é a mensagem maluca de Paulo para Timóteo, que está dizendo assim, vamos sofrer juntos. Eu quero alertar você que tem como a gente sofrer bem, tem como a gente sentir dor e sorrir. Então, eu estou lembrando aqui de uma dor que a gente sente, a dor de dente. Quem já sentiu dor de dente? É o seu dente começar a doer, você sente aquela pontada, e aí quando o dente dói, tua vida parece que perde o sentido. O resto do corpo morre por causa de um dente. Você fala assim, eu não quero ver ninguém. Se alguém estiver falando, eu quero dar um murro na cara desse caboclo aí, dessa mulher, porque o meu dente está latejando. Sabe aquela dor de dente que dá? Só dá à noite, né, irmão? Você já viu aquela dor de dente da meio-dia? Não. Ela só dá à noite. Tem um pastor que brinca muito com isso, ele fala, demônios noturnos, é a dor de dente. Quando os dentistas estão dormindo. Certa vez eu passei por uma dor de dente, nunca havia sentido. Essa dor veio 3 horas da manhã, meu Deus, eu queria um dentista e não tinha. E algo desesperador. Então, aquela dor horrível, ela faz com que a gente perca o sentido da vida por causa dela. E a nossa vida passa a não valer mais nada, a vida não presta, a gente só fala palavras negativas, tem gente até que usa palavras baixas, por causa de um dente, olha que loucura. Eu sei que a dor é terrível, ela muda a nossa maneira de enxergar a vida. Mas o que eu quero dizer para você aqui, nessa quinta-feira, que o problema não é a dor, é a forma como a gente lida com ela. Então, problemas todos nós temos. Cada um com uma história mais sinistra que a outra. Se a gente for parar para contar aqui, a gente vai ficar assustado com a história do outro. Cada um com dores que entram e saem da nossa história o tempo inteiro. Não tem jeito. Com muita alegria e com muito carinho, você que está sofrendo, comece a colocar um sorriso no rosto, no teu coração, entendendo que o sofrimento faz parte da vida. Ele está conectado à vida. A diferença que eu quero pregar para você nessa noite, a boa notícia, está na forma em como a gente lida com essa dor. Então, quando Paulo vem dizer para Timóteo, sofre comigo, Paulo, o grande apóstolo da Bíblia, da igreja, ele está destruindo o evangelho do século 21, que tem pregado pare de sofrer. Mas, pastor, como parar de sofrer se é uma dor atrás da outra? Se é um boleto atrás do outro? Por exemplo, quando a gente está com fome, tem gente que fica irritado com a fome. Não sei se você é assim. Eu não sou. Eu tenho uma grande resistência de resistir à fome, mas tem gente que fica irritado com a fome. O meu problema é sono. Quando eu estou com sono, eu fico muito irritado. Então, mas eu estou dizendo da fome. A fome é dor. Fome é sofrimento. Então, se eu estou sentindo fome, Deus me abandonou? É claro que não. Se eu estou sentindo fome, eu tenho esperança que quando a gente voltar para a igreja, a gente vai fazer um bom churrasco, um bom café, aquela Coca-Cola que o pastor gosta, que não pode faltar. A gente vai ter bastante coisa na mesa para a gente celebrar isso. Agora, enquanto a gente não tem, se a gente está sentindo fome, quer dizer que Deus abandonou a gente? Porque fome causa dor. Parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas faz muito sentido. Então deixa eu dizer uma coisa para você, que vem aí, você nem imagina. O nosso problema é a incapacidade de lidar com a dor. Existem pessoas nessa pandemia, nessa circunstância, que estão desesperadas. Pessoas que não conseguem lidar com dores, com as notícias que são verdadeiras e algumas que são falsas. Mas pessoas que não conseguem lidar com isso e só estão olhando para a desgraça. E eu tenho certeza que no meio da igreja, muitos de nós estamos na casa do Senhor e temos paz no meio dessa pandemia toda. Estamos fora da casa do Senhor e temos paz no meio dessa pandemia toda. Quando a gente estava indo à igreja, surgiu essa notícia de que esse vírus iria tomar o Brasil nas suas proporções, a gente estava ali com alegria. Agora a gente não pode estar na igreja
e as notícias cada vez mais se agravam, mas a gente não pode se entregar à dor. A gente deve continuar tendo a mesma paz que tínhamos antes, porque senão a gente não cresce. Mas pastor, se Deus é poderoso, por que Ele não tira os sofrimentos? Ele não é poderoso para fazer tudo o que quer, por que Ele não tira? Ele não tira porque o sofrimento está acoplado à existência. Não tem como não sofrer, porque a gente está vivo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, Pedro vai dizer: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, quando o sofrimento chegar, não ache que você é o único, porque ele está acoplado à existência. Teu pastor que está aqui falando com você também está sofrendo, também está preocupado, mas eu não estou desesperado e eu quero que você também não fique. Quase todo mundo que entra num gabinete pastoral, num consultório psicológico, pergunta: por que eu estou sofrendo? Pastor, psicólogo, doutor, por que eu estou sofrendo? O que eu fiz para merecer isso? Eu quero que ele acabe com o sofrimento. Eu quero que Deus acabe com a dor. Aí vem o outro e diz assim: a dor é por causa do pecado. Você sofre e sente dor porque o pecado entrou na terra. Isso é uma bobagem, uma grande bobagem. Antes do pecado você ia sentir dor. Você, mamãe, mulher que está me ouvindo, antes do pecado você ia sentir dor para ter filho do mesmo jeito. Não ia cair igual um quiabo, né? Caiu o filho aqui. Não, ia doer. Dente dói, fome dói, está com sono dói. Sofrimento está ligado à existência. Se sofrimento e a dor fossem ligados ao pecado, olha que coisa interessante. Jesus não sofreria. Esse final de semana que passou, a gente relembrou tudo que ele sofreu por nós. Se sofrimento tivesse ligado ao pecado, Jesus não sofreria, e ele sofreu mais do que eu e você. Sofreu demais e não cometeu pecado algum. Então tentar ligar a dor ao pecado é um equívoco. Não havia pecado algum sobre ele, mas mesmo assim a Bíblia o intitula como homem de dores. Olha que incoerência de gente que diz que se você está em pecado é porque você está sofrendo. Não. Jesus não sofreu e foi o pai da dor. O problema não é a dor, mas é a incapacidade de enfrentá-la. Paulo está dizendo: Timóteo, sofre comigo, filho. Mas o texto continua: sofre como bom soldado de Cristo, ou seja, há um jeito de sofrer. Então, você que está me ouvindo aqui, querido e querida, com muito carinho, eu quero anunciar essa boa notícia para você. Aprenda a sofrer, por favor. Pastor, aprender a sofrer? Que loucura! Imagina eu colocar aqui numa arte, falar: Marco Aurélio, Tássila, o pessoal aqui da multimídia aqui, Eugélia, faz uma arte para mim aí, faz uma arte que nós vamos anunciar. Campanha de sofrimento, curso de sofrimento, 30 vagas. Ninguém vai se inscrever nesse curso. Como, pastor, que a gente vai aprender a sofrer? Se eu quero assumir, desaparecer o sofrimento. Eu quero que tudo dê certo, eu também quero. Mas não tem jeito. Paulo está dizendo pro amigo dele, para a pessoa que ele está discipulando, filho dele na fé: filho, sofre comigo. E esse Paulo, ele vem pregando a sua mensagem através de muitos de nós, ela vem se renovando. Ele está dizendo isso para nós nessa noite, através do Senhor, dizendo: olha para mim, olha para a vida de Paulo. Eu queria que você olhasse. O único ser humano do planeta que subiu, a Bíblia diz, ao terceiro céu. Não me manda eu te explicar isso, porque não tem explicação. A Bíblia diz que Paulo viu coisas que o homem não poderia ver. Mas o mesmo homem é aquele que tem um espinho na carne, o sofrimento. E Deus diz assim para ele: com essa dor, esse espinho na carne, que muitos acreditam que é um pensamento negativo que ele tinha porque ele matou muito cristão, e depois que ele se converteu, o diabo ficava atormentando ele, ou a consciência dele mesmo. Porque quando a gente erra, Jesus nos perdoa, a gente fica se lembrando
Por isso que não é bom a gente se lembrar. Paulo vivia com essa consequência daquilo que ele fez de errado, que era matar a crente. Então esse era o espinho na carne de Paulo. Então, com essa dor desse homem que subiu ao terceiro céu, que viu coisas que não podem ser, que não tem capacidade de alguma boca falar, esse homem está com um espinho na carne, sofrendo, e Deus vai dizer para ele: com essa dor você tem que viver até o fim da sua vida. Mas fica tranquilo, filho. Se a dor é grande, eu aumento a minha graça. E foi por isso que Jesus disse para ele: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente, Paulo, para você enfrentar os teus problemas. Paulo recebeu aquilo, colocou em prática com dor e sem dor. Paulo foi Paulo até o final da sua vida. Perdeu a cabeça, literalmente foi degolado, mas foi para a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sofra como bom soldado de Cristo Jesus. Para sofrer em vitória, tem que sofrer como bom soldado. Já viu aqueles filmes de guerra? Eu gosto muito. Tem maus soldados. Eu servi o exército e a gente usava um termo, talvez você que foi militar, o que é, sabe muito bem o que eu estou falando. Mocorongo. Mocorongo é o soldado que é devagar demais, que é mais lento. Tem mau soldado. E ele sofre. Ele, de certa forma, auxilia alguma coisa. Só que é um mau soldado, precisava de mais agilidade. E não sabe sofrer. É de Cristo, mas não sabe sofrer. Faz parte do exército, mas não sabe sofrer. Assim é a nossa vida. Já viu aquela pessoa, está na igreja, mas nada dá certo na vida dela. 30 anos de igreja, 10 anos de igreja, mas continua amarrado profissionalmente. Tem 30 anos de igreja, mas já está indo para o 5º casamento. Tem 30 anos de crente, mas a vida parece que mais afasta pessoas de Deus do que atrai. Geralmente essa pessoa que está sofrendo, mas não aprende, não cresce, ela se torna, no meio do povo de Deus, um juiz. Se torna um crente amargo. Seus olhos são sempre carnais, críticos extremos, voltados para o defeito das pessoas. Então, a pessoa que está aí, mas não cresce, que não sabe sofrer, ela é uma pessoa amarga, uma pessoa ranzinza, é mal-humorada. Por quê? Sorri de quê? De que graça tem a vida? Que valor tem servir a Deus? Se servir a Deus e nada é a mesma coisa. Essas são as indagações daquele que não sabe sofrer. É um mau soldado. É diferente. A gente precisa fazer diferente. A gente sabe a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. A Bíblia diz isso. O problema é que sofre tanto e há tanto tempo, e ele acha, essa pessoa que não sabe sofrer, que é abandono de Deus. Não, filho. É porque você está repetindo de ano, sabe? Igual na escola. A gente faz isso, né? Na nossa vida também é assim. Se a gente não aprende com as nossas dores, se a gente não tira uma lição, se a gente não aprende a lidar com elas, a gente vai ter que voltar tudo de novo. Jesus vai pegar a gente, Deus, tem que repetir de ano, que você não aprendeu. Passar pelos mesmos processos de novo. Uma vergonha. A vida é a mesma coisa. Você vai repetindo os seus erros, você tem que começar tudo de novo. E você vai de novo, fracassa de novo, tem que voltar de novo. E a vida vai perdendo sentido para você que não está sabendo sofrer. Aí você diz: é Deus que está me provando, é Deus que está permitindo. Não é Deus não, tem horas que é você. Não, então é Satanás. Que Satanás que é? Tem hora que é você mesmo. A gente não aprendeu a lidar com a dor, muitos de nós. Por isso que eu senti no coração de pregar essa palavra para você. Aprenda a sofrer. Sofrer para quê? Sofrer para crescer. Sofrer para aprender. Temos que aprender como bons soldados de Cristo. Como? Não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor de mim, o amor em mim. Paulo aqui está preso, Paulo ia ser decapitado amanhã, Paulo está doente, todos os seus amigos o abandonaram, mas ele escreve ao Timóteo, tá? Nessa circunstância que eu acabei de dizer. Meu amado filho, sofre comigo, mas não permite que o sofrimento tire o amor que você tem pelo Senhor. Porque se você não souber sofrer, você vai olhar até para o Senhor e vai dizer que Ele não é nada na tua vida. Tem pessoas que sentem dor e se entregam. Porque sente dor, ele não ama mais. Porque sente dor, ele não elogia mais. Ele não adora mais. A dor
faz dele uma fonte de desgraça. Que vida maldita essa pessoa tem. Não é a vida, é uma parte da vida que você administra, uma parte que se tornou maldição. Porque tem gente do teu lado sofrendo um problema maior do que o teu e está vivendo em paz, e está vivendo em louvor e glória ao Senhor. E a vida não para, a vida segue, ela não espera. Se eu paro de semear amor, se eu paro de semear graça, bondade e misericórdia, à medida que a vida vai sendo vivida, eu vou morrendo, porque a dor chegou. Querido, quero terminar e dizer para você, se por causa de uma dor você for capaz de dizer que a vida não presta, sua vida vai ser uma vida de amargura, porque está fazendo mal para você mesmo. Então, se chegou a adversidade, chegou a luta, chegou o sofrimento, chegou o problema, deixa eu dizer para você, chega na vida de cada um de nós. Não tem como, todos nós estamos juntos nesse barquinho aí, ó. Esse barcão, né? Cheio de gente. A diferença será como cada um vai reagir a essa dor que chegou. Quem vai estender a nossa dor ou encurtá-la somos nós mesmos, a nossa postura. Conheço uma jovem que ela não tem os 2 braços, nem as 2 pernas. Sofreu uma meningite com 5 aninhos de idade. Teve que tirar, hoje é uma deputada que faz o bem às pessoas, cristã, que ela começa a falar na internet, as pessoas ficam emocionadas. Imagina a dor dela. Ela aprendeu a sofrer. Ela usa o sofrimento dela para salvar a gente como eu e você, que estamos reclamando de problemas tão pequenos. Aprenda. Não seja um que não aprende nunca. Não seja um que não aprende na escola da vida. Transforme a tua dor em escola. Não, pastor, mas eu estou sofrendo porque é minha esposa, meu marido, são os filhos, o culpado é Deus. Mas se você parar e olhar a vida que você tem, você vai ver que a sua vida ela é um sonho de muita gente. Você que diz isso que eu acabei de falar, que fica reclamando. Você não consegue enxergar isso, não consegue mais adorar, não consegue amar, não consegue mais nada. Você não está sofrendo como um bom soldado, está sofrendo como um mau soldado. E todo mau soldado, na maioria das vezes, morre na guerra, morre antes do tempo. Paulo está velho, Paulo está ferido, Paulo está condenado à morte. E ainda assim ele é muito carinhoso, ele é muito gentil, e ele não permite que o sofrimento que ele está enfrentando, que aquilo era sofrimento, amargurasse seu coração. Por isso Paulo venceu. A gente já tem tanta dor na vida. Quero dizer para você, mesmo que você seja bom, gentil, olha, querido, dores chegarão. Não pensa que o pastor é um super-herói que não tem problemas. Eu tenho muitos problemas, assim como você. Talvez os seus sejam piores do que os meus. Talvez os meus sejam piores do que os seus. Então, faça a opção pela graça, porque a graça do Senhor é suficiente para a gente enfrentar tudo. Faça a opção pelo amor, porque Ele te ama. Ele não vai deixar você morrer na dor, no sofrimento. Depois que passar, vai ser reconhecido como um bom soldado de Cristo. Você é filho de Deus, filha de Deus, há amor de Deus na sua vida. Independente da vida que você viva, há amor. Então dê esse amor. Quanto mais você dá, mais você se enriquece. Agora, quanto mais você retém, a gente vai acumulando derrotas, tristezas, amarguras. Nenhuma dor consegue fazer ninho num coração que sabe amar. Pare de lutar contra essa dor, volte a amar. Abra as portas do seu coração e deixe o amor sair. Exale a graça, porque isso volta para nós. Deus não vai nos abandonar. Essa pandemia vai passar. Deus não tem pena da gente porque Ele tem filhos que Ele sabe que pode suportar, que Ele sabe que pode suportar, que são maiores que os problemas. Você é um gigante, você que está aqui me assistindo, mas você tem que acreditar nisso. Porque se existe uma coisa que nós temos mais em comum aqui é problema. Isso aqui é uma reunião de problemáticos. A diferença entre nós é a forma como nós lidamos com esse problema. Sofre comigo, Timóteo, Paulo está dizendo, mas como bom soldado. A dor vai chegar, ela está inclusa na existência, mas não permita que essa dor te impeça de amar, de agradecer por aquelas áreas que não doem, de olhar para o céu e ver que tem um Deus terrível, poderoso. Você vai ver que quando a gente sofre como bom soldado, seremos sempre
maiores que as dores que chegam. Quando chegar o teu problema, você possa dizer, você possa falar: dor, você sabe quem você está se metendo? Sabe com quem eu tenho aliança, dor? Porque se você tem aliança com Deus, não é você que tem um problema, é o teu problema que tem um problema. Porque os dias da tua dor, o teu problema estão contados, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Sofrer para quê? Sofrer para aprender. Sofra. Vamos sofrer juntos. Como bons soldados de Cristo Jesus, você pode, você é valente, você vai conseguir vencer essa guerra, essa batalha. Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, te agradeço por esse tempo de comunhão, esse tempo de compartilhar da tua palavra. Obrigado, porque o teu evangelho verdadeiro, ainda que nos confronte, que cause um certo desconforto em alguns momentos da nossa vida, eles trazem paz, refrigério. Aprendemos hoje que é possível sofrer, que sofrer faz parte da vida, não adianta fugir. Mas o sofrimento não dura para sempre, ele passa. Sempre vem também momentos de paz, momentos de bonança. Essa é a vida equilibrada que o Senhor nos deu e podemos vivê-la com alegria e com abundância, em nome de Jesus. Abençoe meu irmão e minha irmã, que aprenda a sofrer como bom soldado do Senhor, que passe pelos sofrimentos, que possa contar testemunhos maravilhosos de que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e esse que nos fortalece é o Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Que Deus te abençoe mais uma vez.